Hoje a gente vai falar sobre a classificação das ondas. Vamos começar quanto à natureza ou meio de propagação das ondas. Tem basicamente dois tipos de meio de propagação das ondas. O primeiro deles é o tipo de propagação quanto à onda mecânica. Quando que uma onda é classificada como uma onda mecânica? Quando ela precisa de um meio material para se propagar. Então, toda onda que depende de algum tipo de meio material para se deslocar, para se propagar para algum lugar, ela é classificada como uma onda mecânica. Um exemplo desse tipo de onda seria as ondas formadas, por exemplo, na superfície da água. Quando você joga uma pedrinha na água e forma aquelas ondinhas, igual você pode ver aqui na imagem, essas ondinhas elas são formadas então na superfície da água, que é o meio material aonde a onda se propaga. Então, qualquer coisa que seja constituído por matéria, né, ou seja, pode ser tanto um material flexível ou não, seja um meio material que seja constituído por átomos, vamos colocar assim, ele é um meio mecânico. Então, se alguma onda se propaga nesse meio, é uma onda mecânica. Outro exemplo é o som. O som ele precisa do ar para poder se propagar. Então, o ar é o meio mecânico aonde o som se propaga. Então, portanto, o ar sendo constituído aí pelas suas moléculas, né, se torna então um meio material para o som conseguir se deslocar. Então, o som é um tipo de onda mecânica. A onda numa corda, por exemplo, né, a corda seria o meio material aonde a onda se propaga. Se você sacudir a corda para cima e para baixo, igual o exemplo que a gente já deu. Então, onda mecânica, grava bem aí, precisa de um meio material para se propagar. Vou gravar aqui, ó, para pegar minha caneta. Então grava bem aqui, ó, que ela precisa de um meio material para se propagar. Outro tipo de classificação da onda quanto à natureza de propagação é a ideia oposta, ou seja, uma onda mecânica precisa de um meio material e tem uma onda que não precisa de um meio material, que é a onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Então, veja bem que aqui muitas vezes a gente confunde. Aqui ele fala que não precisa, que é diferente de falar que ela não se propaga em um meio material. Então, por exemplo, uma onda eletromagnética, como por exemplo as ondas de rádio, como você pode ver aqui na imagem. As ondas de rádio, elas conseguem se propagar na atmosfera, mas se não houvesse atmosfera, elas também conseguiriam se propagar. Como por exemplo, se você pensar na comunicação de um astronauta que está lá na estação espacial com a base aqui na Terra, até chegar lá, o ar ele se torna rarefeito. Então você praticamente quase não tem matéria nenhuma, quase molécula nenhuma entre a nave e a estação, no caso, só que você entra na atmosfera, né? Mas assim, para chegar lá, chega um momento que não tem praticamente mais ar nenhum, atmosfera nenhuma. Então, o que seria o meio que essa onda se propagaria? Bom, a onda eletromagnética não precisa desse meio, então por isso a gente consegue fazer essa comunicação direta com os astronautas devido à capacidade das ondas eletromagnéticas se propagarem em ambiente que não tem matéria, que não tem um meio material. Então, onda eletromagnética, ela não precisa do meio material. É claro que o meio material pode sim interferir na propagação dessas ondas, como por exemplo a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética. Ela pode se propagar aonde não tenha meio material e aonde tem, por exemplo no ar. Do Sol, por exemplo, do Sol até aqui no planeta Terra não tem meio material algum e ainda assim a luz da Terra chega, a luz do Sol chega até aqui na Terra. Por quê? Porque ela não precisa de meio material. Porém, o meio material ele pode alterar sim a velocidade dessas ondas e a direção conforme a situação. Mas o que eu quero que você grave aqui é esse conceito, ó. Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Esse aqui é o conceito. E onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Exemplos de onda eletromagnética, você pode colocar aí ondas de rádio, celular, telefone, Wi-Fi, Bluetooth, todo tipo de transmissão aí à distância é uma onda eletromagnética. E onda mecânica, qualquer onda que você imaginar que seja formada em algum meio aí material, uma água, corda, o som, assim vai. Perdão, o som no caso no ar. Outra classificação é quanto à direção de oscilação. Também temos duas definições aqui. A primeira delas é a direção transversal.
Uma onda que é classificada como uma onda transversal é quando a direção que ela oscila é perpendicular à direção que ela propaga. Então, ó, a direção de oscilação, vou pegar a caneta aqui, ela é perpendicular à direção de propagação. Então, ela se mexe numa direção e se propaga em outra. Um exemplo é a onda na corda. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, observe aqui, ó, que para formar essas ondinhas na corda, a mãozinha aqui que está aparecendo na figura, ela sacode sacode a corda para cima e para baixo, na vertical. Ela sacode isso aqui para cima e para baixo, na vertical. Deixa eu apagar aqui. Ué, como é que apaga isso? Ah, achei. Então, perceba aqui que a corda ela sacode na vertical, ou seja, para cima e para baixo, para poder formar as ondinhas. Porém, a direção que os pulsos vão se propagando é na horizontal, ó, conforme você está vendo aqui nessa setinha roxa. Então, você sacode a corda em um sentido e a onda se propaga em outro sentido. Por isso é chamada de onda transversal. Se você pegar e unir aqui, ó, o sentido que ela se propaga e o sentido que ela oscila, você vai ver que formam aqui direções de 90 graus, né? Direção de 90 graus. Então, por isso chamado de transversal. Então, falou em onda transversal, é aquela que oscila em uma direção e se propaga em outra. A onda na água também é um exemplo. Se você pensar naquela imagem que a gente viu anteriormente, vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Olha só na água. As ondinhas, elas se formam para cima e para baixo, mas elas vão se deslocando aonde? Na horizontal. Então, isso aqui é um exemplo também de onda transversal, a ondinha formada na água. Agora, outro tipo de oscilação, direção de oscilação, é a onda classificada como longitudinal. Então, quando que uma onda ela é longitudinal? É quando a direção de oscilação é na mesma direção de propagação. Então, olha só, direção de propagação é a mesma direção de oscilação. Deixa eu gravar aqui, ó. Então, ela oscila na mesma direção que ela se propaga. Um exemplo dessa situação é esse aqui, ó. Imagina, esse desenho aqui está representando uma mola. Imagina uma mola aqui de forma helicoidal, né, em forma espiral. E imagina que você pega e dê um pulso nessa onda, nesse sentido aqui, ó. Você vai pegar e dar um pulso aqui e empurrar ela, né, nesse sentido aqui, como se empurrasse ela da esquerda para a direita, para formar ondinhas. Então, quando você faz esse processo, as molinhas vão se apertando e transmitindo esse pulso para a direita. Então, o que está acontecendo aqui? A direção que os pulsos estão se apertando e se propagando é a mesma direção de oscilação, ou vice-versa. A direção que ela está oscilando é a mesma direção que ela se propaga. Então, isso é uma onda longitudinal. Um exemplo de onda que se propaga dessa maneira é o som. O som ele é transmitido através do choque entre uma molécula e outra, né, desde a fonte onde é emitido o som até os nossos ouvidos. Então, quando você fala, por exemplo, é como se seu sistema de emissão de voz desse uma espécie de impulso, igual eu mostrei aqui na mola, desse um impulso na molécula que está mais próxima da sua boca e ela vai se chocando com as outras, transmitindo essa oscilação, como se fosse aqui os gominhos da mola empurrando um ao outro. Então ela se propaga de maneira longitudinal. Por quê? Porque elas vão oscilando na mesma direção de propagação. Então, um exemplo de onda longitudinal, além da mola, né, você pode colocar aí também a onda sonora. A onda sonora é um tipo de onda longitudinal. Então, recordando aqui, quanto à direção de oscilação, a onda ela pode ser transversal. Quando que ela é transversal? Quando ela oscila de maneira perpendicular à propagação, ou seja, ela oscila num sentido e se propaga em outro. E a onda longitudinal é quando ela oscila na mesma direção de propagação.
por último, a classificação quanto à dimensão. Elas podem ser classificadas como unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Bom, unidimensional é quando ela oscila em apenas uma direção. Por exemplo, né, a gente acabou de dar aqui o exemplo da mola helicoidal. Então, quando você provoca um pulso aqui, do lado da esquerda para a direita, o que acontece? Esse pulso ele vai numa única direção, somente aqui na horizontal, até chegar do outro lado. Então, a onda que se propaga em uma direção só, ela é chamada de unidimensional. A onda na corda, por exemplo, né, você sacode a corda, os pulsos vão em um único sentido. Elas podem ser também bidimensionais. Bidimensionais é quando elas se propagam em dois sentidos. Ou, por exemplo, numa superfície, como a gente já citou aqui, a água, as ondinhas formadas na água. Então, veja que essas ondas aqui elas podem ir tanto para os lados, quanto para frente e para trás, todas em cima da superfície da água. Então, esse é um exemplo de onda bidimensional, que se propaga numa superfície ou em duas dimensões. E por último, a onda tridimensional é aquela que se propaga em todas as direções, para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás. Um exemplo dela são as ondas eletromagnéticas, né? Por exemplo, se você está usando aí, não sei, Wi-Fi ou algum sinal desse tipo aí para fazer suas aulas, né? A onda de Wi-Fi ela se esparrama para todos os lados. Você não precisa estar exatamente no mesmo nível do aparelho de Wi-Fi para você captar esse som, ou perdão, essa onda para fazer o aparelho funcionar. Não, você pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco de lado. Por quê? Porque ele emite essas ondas para todas as direções. O som também. Quando você fala, o som ele se esparrama para todas as direções. As pessoas conseguem te ouvir, mesmo estando um pouquinho para o lado, um pouquinho para a esquerda, para a direita, um pouquinho acima, abaixo. Você consegue captar esse som porque o som ele é uma onda tridimensional. Se esparrama para todas as direções. Ok? Então, quanto à dimensão, a gente classifica a onda em unidimensional, bidimensional e tridimensional.